Olá, e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos discutir sobre a importância das orações matinais. Vamos entender por que é fundamental orar antes de iniciar o dia, pois apenas ao compreender a relevância da oração matinal, é que podemos incorporá-la em nossa rotina diária. Se você acredita no poder da oração, digite amém nos comentários. Nem toda oração tem a mesma eficácia, mas a oração feita em particular é recompensada. É essencial ter um lugar onde possamos nos conectar intimamente com Deus. Marcos capítulo 1, versículo 35, nos ensina que, ainda de madrugada, enquanto estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um local isolado para orar. Jesus entendia profundamente o valor e o poder da oração privada. Jesus passou 40 dias e noites sozinho no deserto, em oração. Posteriormente, ele continuou dedicando tempo a orações solitárias, inclusive no jardim do Getsemane, antes da crucificação. Seu exemplo é vital para todos os crentes. Não podemos realizar a obra de Deus, viver pela fé ou agradar a Deus se não estivermos preenchidos por sua presença. Todos que seguem a Cristo devem reservar momentos a sós para renovar suas energias espirituais. Dedique tempo para conversar com Deus e conhecê-lo pessoalmente, não apenas através de sermões online. Você precisa dessa conexão direta. Reserve tempo para ler as Escrituras e refletir sobre o que Deus tem planejado para você. Desafio você agora, seja honesto consigo mesmo. Você está orando como deveria? Está reservando tempo para recarregar sua fé? Tem um lugar onde pode orar sem interrupções, onde pode se expressar abertamente. Encorajo você a encontrar seu momento para oração privada, pois a vida pode ser exaustiva. A vida vai acontecer, situações surgirão que podem desviar seu foco de Deus. Viver pelo nosso próprio esforço não é suficiente, precisamos de Deus e do Espírito Santo para evitar a fadiga e o esgotamento. Passar tempo com Deus mantém nosso foco nele, afastando-nos das distrações. Acredito que o melhor momento para oração particular é pela manhã, quando nossos espíritos estão renovados, nossas mentes claras e nossos corpos descansados. É antes que as preocupações e distrações do dia se instalem. É mais proveitoso começar o dia com a oração do que tentar encaixá-la em meio aos compromissos diários. Lembre-se do exemplo de Jesus em Marcos capítulo 1, versículo 35, que nos mostra a importância de começar o dia em oração. Se Jesus se dedicou a levantar-se e orar enquanto ainda estava de luto, quanto mais importante é para nós. Quanto mais essencial é levantarmos antes que o mundo invada nossos pensamentos e antes que o diabo tente nos tentar e nos encha de sentimentos profanos. Ao ter comunhão com Deus Pai logo pela manhã, estamos dizendo: Senhor, dentre todas as minhas prioridades, em vez de correr, ir à academia ou preparar cereal, Senhor, você é o mais importante na minha lista de tarefas hoje, e eu te darei o primeiro fruto do meu dia. Se dermos tempo para Deus cedo pela manhã, Ele organizará o resto do nosso dia. Você descobrirá que começa seu dia de maneira forte, cheio no espírito, e estará em uma posição mais firme para não sucumbir às tentações deste mundo. No entanto, se você esperar até mais tarde para ter seu momento particular com o Pai, o que tende a acontecer é que adiamos esse momento. Eu orarei mais tarde, você pensa. Eu orarei assim que chegar em casa, você promete. Mas, frequentemente, isso acaba sendo empurrado para fora da fila de prioridades, ou nunca é feito, ou é feito às pressas. Se você não tomar cuidado, descobrirá que passou dias sem dedicar tempo de qualidade na presença de Deus, dias sem falar com Deus ou ler sua palavra. Isso coloca você em risco de encher-se com as coisas do mundo, deixando pouco espaço para Deus, ao invés de se encher com o Senhor e não deixar espaço para o mundo. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4, nos ensina que, uma vez ressuscitados com Cristo, devemos colocar nossos corações nas coisas do alto, onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Devemos focar nossas mentes nas coisas do alto, não nas terrenas. Jesus quer que busquemos primeiro seu reino e justiça, e isso começa com como direcionamos nossas mentes, emoções e comportamentos durante a primeira parte de cada dia. O que pensamos, nos tornamos. Se começarmos cada dia com oração, comunhão, adoração e louvor, daremos muitos frutos para o Senhor.
Jesus acordou antes do amanhecer para evitar as distrações que viriam de pessoas, eventos e deveres. Também devemos marcar um encontro com o Senhor que não perderemos ou adiaremos. Não se deixe sufocar pelas preocupações, prazeres e deveres desta vida. Ao invés disso, coloque sua mente nas coisas do alto. Não estou dizendo para negligenciar suas responsabilidades, mas sim para priorizar sua alma e espírito. Em um piscar de olhos, qualquer um de nós pode estar diante de nosso Criador, e a questão é que essas outras prioridades e deveres não significarão nada quando estivermos diante do Senhor. Tudo o que importa é seu relacionamento com Ele. Quando nos dedicamos ao Senhor e à Sua palavra todas as manhãs, Ele restaura nossa alma e nos guia no caminho da retidão. Quando optamos por negligenciar nossas vidas de oração ou nosso tempo de oração pela manhã, várias coisas podem acontecer. Não conseguimos perceber as coisas e as pessoas ao nosso redor de uma perspectiva mais espiritual, acabamos reagindo às situações de forma carnal, em vez de deixar Deus lidar com esses pontos de vista. Enfrentamos o dia sem estar alimentados em nosso espírito, o que pode resultar em inúmeras coisas dando errado. Embora seja verdade que problemas podem surgir mesmo quando oramos de manhã, ao iniciar o dia com oração, descobrimos que somos capazes de enfrentar os desafios com uma paz que vai além da compreensão humana. Podemos lidar com as situações com confiança, sabendo que temos um Deus que trabalha através de nós, em nós e por nós. Deus já conhece o que enfrentaremos naquele dia antes mesmo de abrirmos os olhos. Então, por que não dedicar alguns minutos para perguntar a Ele qual é o plano? O Salmo 119, versículo 147, diz: Eu me levanto antes do amanhecer e clamo por ajuda, coloquei minha esperança na Sua palavra. A esperança na palavra de Deus nos encoraja a continuar em oração. É melhor sacrificar um pouco do sono do que não encontrar tempo para a oração. Temos acesso a Deus em todas as horas, e se nossos primeiros pensamentos pela manhã forem voltados a Ele, Ele nos ajudará a manter a frequência correta durante todo o dia. Ouça-me, nossos primeiros pensamentos devem ser de devoção, nossos primeiros atos devem ser um reconhecimento de Deus, e nossas primeiras ações devem ser uma oração privada. Vamos nos comprometer a começar nossos dias com Deus. A Bíblia, em Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz: Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos a colheita se não desistirmos. Não devemos nos cansar de fazer o bem diariamente. Povo de Deus, precisamos desenvolver uma rotina forte centrada em Jesus Cristo, e um dos principais hábitos que devemos cultivar é a comunhão diária com o Espírito Santo. A tradução amplificada para Efésios capítulo 5, versículo 18, diz: Não se embriaguem com vinho, pois isso é maldade, corrupção e tolice, mas sejam cheios do Espírito Santo e constantemente guiados por Ele. Estar cheio do Espírito Santo significa ser sempre guiado pelo Espírito. É um estado de dependência total, onde não confiamos mais em nós mesmos, em nossos recursos ou em nosso círculo de influência, mas dependemos do Espírito Santo dia após dia. É por isso que é tão crucial ser cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você se torna mais sensível à voz de Deus e seu coração fica mais receptivo às orientações divinas. Com a presença do Espírito Santo, você consegue ler, aproveitar e entender a palavra de Deus de uma maneira diferente do que se tentasse sozinho. Por isso, é essencial criar o hábito de passar tempo diário com o Espírito Santo, desenvolvendo e fortalecendo seu relacionamento com o Senhor através da ajuda, orientação e liderança do Espírito Santo. Vamos agora a Deus em oração. Querido Pai, eu te agradeço, te honro e te louvo. Agradeço por ser mais do que suficiente, por ser tudo o que eu preciso. Deus, agradeço por me dar vida, saúde e mais uma chance. Senhor, ao me aproximar de Ti hoje, peço que me ajudes a ser um crente que depende totalmente de Ti. Oro para ser alguém completamente devotado a Ti, que o Espírito Santo me influencie diariamente. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, dizem: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e andem em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Senhor Jesus, meu desejo é imitar-te quando andaste nesta terra. A Bíblia nos diz que frequentemente te afastaste dos discípulos e de outras pessoas para orar a Deus, o Pai. Senhor,
oro para que me deis a mesma graça para moldar minha vida conforme o exemplo que nos deste. Ajuda-me a me retirar do mundo e de toda a agitação da vida para passar um tempo a sós contigo em oração. Que este seja meu hábito. Senhor, ao andares nesta terra, mostraste compaixão, amor e misericórdia a pessoas de todas as origens. Comias com os pecadores e amavas aqueles rejeitados pela sociedade. Ajuda-me a amar os outros, Senhor, especialmente aqueles que não se parecem comigo, que não falam como eu, ou que não têm a mesma formação que eu. Ajuda-me a amar meu próximo com um amor piedoso e a não julgar os outros por causa de seus pecados, pois eu também sou um pecador salvo pela graça, alguém que necessita de tua misericórdia e compaixão. Rei Jesus, ao andares nesta terra, estavas cuidando dos negócios de teu Pai e colocavas sua vontade acima da tua. Senhor, oro por um coração assim, um coração que coloca a tua vontade em primeiro lugar. Que seja meu prazer obedecer à tua palavra e cumprir o propósito e os planos que tens para a minha vida. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17, portanto, vejam que vocês andem com cuidado, vivendo com honra, propósito e coragem, evitando aqueles que toleram e permitem o mal. Não sejam insensatos, mas sim sábios, sensatos e inteligentes, aproveitando ao máximo o seu tempo na terra. Reconheçam e aproveitem cada oportunidade com sabedoria e diligência, pois os dias estão cheios de maldade. Portanto, não sejam tolos e irrefletidos, mas compreendam e firmemente aceitem qual é a vontade do Senhor. Pai, por favor, ajude-me a andar em retidão. Ajude-nos, como seus filhos, a caminhar com sabedoria e honra. Faça de nós um povo fiel, que não é tolo e irrefletido, mas que entende firmemente e agarra qual é a vontade do Senhor. Levante-nos para ser um povo obediente à sua vontade, Senhor Jesus. Senhor, peço que renove minha força diariamente. Sei que sua graça é suficiente para mim a cada dia, e que o Senhor estende essa graça para que eu possa andar em obediência aos seus mandamentos. Oro para que meus hábitos diários sejam benéficos para minha alma e para meu espírito. Não me deixe semear na carne, pois a carne é corrupta, e não quero colher uma colheita corrupta. Em vez disso, Senhor, oro para que o Senhor vivifique meu espírito, para que eu possa semear naquilo que me dá a vida eterna. Sei que és tu, Rei Jesus, quem me dá a vida eterna. Deus, agradeço por ouvir minha oração e te glorifico por ser um Deus amoroso e atencioso. É no poderoso nome de Jesus que oramos esta oração. Amém. Um dos maiores recursos que temos como cristãos é a oração. Para nós, crentes, a oração é poder, é a nossa tábua de salvação e uma ferramenta poderosa que nos permite bater a porta do céu e obter a atenção de Deus. Em toda a Bíblia, muitos homens e mulheres aproveitaram o poder da oração. Suas situações e circunstâncias podem ter sido diferentes, mas uma coisa em comum é que oravam. Por exemplo, a Bíblia diz em 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10, e Jabes clamou ao Deus de Israel, dizendo, ó, que me abençoes de fato e alargues o meu território, que tua mão esteja comigo e que me guardes do mal, para que eu não cause dor. E Deus concedeu-lhe o que ele pediu. A Bíblia também fala de Ana em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, ela estava com amargura de alma e orou ao Senhor, chorando muito. Quando Ezequias adoeceu, a Bíblia diz em 2 Reis capítulo 20, versículos 2 e 3, então ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, e lembra-te agora, Senhor, como andei diante de ti em verdade com um coração leal, e fiz o que era bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. E por causa de sua oração, o Senhor respondeu no versículo 5, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, e assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, certamente te curarei. No terceiro dia, subirás à casa do Senhor. A Bíblia também nos diz em Jonas capítulo 2, versículo 1, e então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe. E na história que todos conhecemos bem, Paulo e Silas foram presos, mas a Bíblia diz em Atos capítulo 16, versículo 25, e à meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram louvores a Deus, e os outros prisioneiros os ouviram. Você percebe um padrão em todos os versículos que mencionamos? Ezequias em seu leito de morte orou, Jonas na barriga do peixe orou, Ana,
em profunda angústia, orou, e Jabes, buscando uma bênção, orou. Então, você vê que a oração é essencial para nós, e a Bíblia nos dá esses diversos exemplos de homens e mulheres que buscaram o Senhor em oração. Esses exemplos nos ensinam e nos encorajam. Não importa onde você esteja, Deus pode ouvi-lo se você orar. Se você estiver submerso, Deus pode ouvi-lo. Se você estiver no fim da sua vida, Deus ainda pode ouvi-lo. Não importa a sua situação, eu o encorajo a orar. A oração ainda funciona, Deus ainda ouve orações e responde a elas. Se você clamar ao Senhor, sua palavra diz que Ele mostrará coisas grandes e poderosas que você não conhece. Jesus Cristo é fiel e misericordioso quando você clama com fé. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos louvor e honra. Glorificamos teu nome e somos gratos por tua bondade. Nos concede graça em nossa vida de oração e nos fortalece para orar com fervor, ousadia e fé. Fortaleça nossa vida de oração, Mestre. A Bíblia nos ensina que Jesus, enquanto esteve nesta terra, orou. Ele orou de manhã e frequentemente se afastava daqueles ao seu redor apenas para orar. Eu oro pela mesma disciplina, Pai. Oramos pelo mesmo coração de oração. Nos dê um forte desejo de orar, que se torne um hábito, uma rotina e um estilo de vida. Em nome de Jesus, eu oro para que nos tornemos crentes que, ao serem confrontados com qualquer coisa, nosso primeiro instinto seja se voltar para o Senhor em oração. Se estamos lutando com qualquer coisa, que o Espírito Santo nos lembre de orar antes de buscar uma solução em outro lugar. Na Bíblia, Daniel orou e continuou orando até que o Senhor lhe deu uma resposta. Pai, nos dê esse mesmo espírito implacável para orar e continuar buscando até que o avanço venha. Ajude-nos a perseverar e lutar de joelhos, nunca desistindo até que ouçamos de Ti. Pai, entendemos que um cristão sem oração é impotente, um cristão sem oração está desconectado de sua única fonte de poder, que é o Senhor. Então, peço que o Espírito Santo seja nossa força e nos ajude a orar frequentemente. Ajude-nos a ser diligentes e alertas, para que não sejamos distraídos por nada nem ninguém quando for a hora de orar. Obrigado, Senhor Jesus, pela vitória que está em Teu nome. Senhor, ao concordarmos em oração, ajude-nos a nunca deixar a porta aberta para o reino das trevas por falta de oração. Ajude-nos a nunca baixar a guarda quando se trata de oração. Libere um desejo insaciável em nossos corações de orar. Faça-nos guerreiros de oração em Teu reino, Senhor Jesus. Faça-nos guerreiros de oração dedicados e comprometidos em manter um relacionamento próximo contigo. Nos dê força e disciplina para nos ajoelharmos todos os dias. Em Atos, capítulo 2, versículo 17, lemos, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão sonhos. Derrama teu espírito em nossas vidas, Senhor Jesus. Oro para que reviva nossas vidas de oração, que desperte uma nova paixão dentro de nós, uma paixão pela oração e pelo desejo de experimentar tua presença. Não passe sem derramar teu espírito sobre nossas vidas e nossos lares. Que possamos nos tornar crentes sensíveis à voz do Espírito Santo, especialmente quando ele nos chama à oração. Ajude-nos a nunca estarmos tão ocupados com coisas mundanas a ponto de perdermos um encontro divino contigo. Oro para que nossos corações sempre te coloquem em primeiro lugar. Que nossa paixão seja apenas pelas coisas de Deus, exaltando teu nome, Rei Jesus. Agradeço por ouvir esta oração, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus contou a parábola dos 2 filhos em Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. A Bíblia diz: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos e foi ao primeiro e disse: e filho, vá trabalhar na vinha hoje. Ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles disseram: o primeiro. Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas entram no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio até vocês no caminho da justiça,
e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de ver isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Desta parábola, aprendemos que o que dizemos nem sempre é o que fazemos. Há pessoas que dizem amar a Deus, mas suas ações dizem o contrário. Há quem proclame seu amor por Jesus Cristo, mas vive uma vida que não corresponde a essa declaração. O próprio Jesus disse em Mateus, capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse versículo nos diz que haverá pessoas que podem dizer todas as coisas certas, podem parecer cristãos, podem falar como crentes, mas não é aquele que fala que entrará no reino dos céus. A Bíblia diz que aquele que faz a vontade de meu Pai entrará no reino dos céus. Na parábola dos 2 filhos, quando o pai pediu que trabalhassem na vinha, o primeiro filho disse que não iria, mas depois mudou de ideia e foi. O segundo filho disse que iria, mas não foi. O primeiro filho, em certo sentido, foi condenado e se arrependeu. O segundo filho não teve intenção de ir, não houve mudança de coração, nem percepção do que estava fazendo. Então, santos, quero encorajá-los, se você está em pecado, permita que o Senhor mude sua mente. Ouça a voz do Espírito Santo e mude seus caminhos. Não deixe seu coração endurecer. Se você realmente ama Jesus Cristo, esse amor tem que ser evidenciado pela maneira como vive sua vida. Se você realmente é um crente discípulo, não é o que você diz que importa, mas o que você faz. Não seja apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante também. Agora, ore comigo. Pai, louvamos teu nome porque tu és um Deus paciente e amoroso. Tua palavra diz em Mateus capítulo 13, versículo 19, quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Isto é o que foi semeado ao longo do caminho. Senhor, estou orando para que isso não aconteça comigo. Eu repreendo o inimigo em nome de Jesus. Que o Espírito Santo proteja a palavra semeada em meu coração, guardando-a para que o diabo não possa arrebatá-la. Em Mateus capítulo 13, versículos 20 e 21, lemos, quanto ao que foi semeado em solo rochoso, este é aquele que ouve a palavra e imediatamente a recebe com alegria. Contudo, não tem raiz em si mesmo, mas dura por um tempo, e quando a tribulação ou perseguição surge por causa da palavra, imediatamente ele cai. Pai, enquanto leio e recebo tua palavra, que ela esteja profundamente enraizada dentro de mim. Quando a dificuldade vier, que seja a tua palavra que me encoraje e fortalece. Deus, ajuda-me a não cair quando a tribulação vier, mas estar firme e ancorado em ti. Rei Jesus, tua palavra diz em Mateus capítulo 13, versículo 22, quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Rei Jesus, ajuda-me a me proteger. Dá-me a graça de ser forte para que a palavra em meu coração não seja sufocada pelos cuidados deste mundo. Ajuda-me, Senhor, a não ser atraído pelos prazeres e delícias superficiais deste mundo. Senhor, oro para que eu seja o tipo de crente que ouve a palavra e a entende. Ajuda-me a ser um crente que dá frutos, porque tua palavra foi semeada em boa terra. Deus, oro para que nos tornes pessoas de integridade, homens e mulheres que não apenas proclamam o nome de Jesus Cristo, mas que são encontrados seguindo Jesus Cristo, praticando seus mandamentos e ensinamentos. Tua palavra em Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25, diz, e mais sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que observa seu rosto natural em um espelho. Ele se observa, se retira e imediatamente esquece como era a sua aparência. Mas aquele que olha atentamente para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte que esquece, mas um praticante que age, esse será bem-aventurado em tudo o que fizer. Senhor, oro para que eu seja um crente que faz mais do que apenas declarar minha fé. Espírito Santo, ajuda-me a ser alguém que a coloque em prática. Ajuda-me, Senhor Jesus, a viver de acordo com tua palavra.
Quero viver uma vida governada por tua palavra, uma vida plenamente regida por tua vontade. Em Romanos capítulo 2, versículo 13, lemos que não são os ouvintes da lei que são justos diante de Deus, mas sim os que praticam a lei que serão justificados. Senhor, entendo que tu não desejas aqueles que apenas ouvem a palavra e escolhem desobedecê-la. Oro para que eu seja alguém movido por tua palavra, que eu seja compelido a me arrepender ao lê-la, que eu seja inspirado a buscar primeiro teu reino acima de tudo. Pai, ajuda-me a estar em sintonia com tua palavra. Senhor, ajuda-me a ter um solo fértil para que tua palavra seja plantada e eu possa produzir bons frutos. Pai, eu te agradeço agora, eu te abençoo, te honro e te dou toda a glória e louvor. Agradeço-te por ouvir esta oração. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. O que você acha? Um homem tinha 2 filhos e disse ao primeiro: Filho, vá trabalhar na vinha hoje. Ele respondeu: Não vou, mas depois mudou de ideia e foi. Então o homem foi ao segundo filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Vou, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam: o primeiro. Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês, pois João veio a vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele, mas os publicanos e as prostitutas acreditaram. E mesmo vendo isso, vocês não se arrependeram e não acreditaram nele. Me diga aqui nos comentários o que você achou desta oração. Deixe seu pedido nos comentários. E se você não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Assista a outros vídeos do canal e cresça no conhecimento e intimidade com Deus. Te vejo no próximo vídeo.